Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro diário, aqui no Instagram para falar de consultoria, onde eu te encontro nesse seu intervalo do seu almoço para a gente falar sobre situações, operações, processos, serviços, enfim, tudo que envolve o nosso universo da consultoria de alimentos. Hoje eu quero falar com você sobre recebimento dos alimentos. Existem muitas dúvidas sobre essa etapa do processo, muita gente não sabe fazer, muita gente não sabe tudo que deve ser analisado nessa etapa. Então eu quero falar com vocês sobre isso e nos próximos dias nós vamos falar sobre armazenamento, nós vamos falar sobre a etapa de preparação, etapa de distribuição, para que a gente possa falar então das etapas que o alimento passa pelo alimento, a gente fala da cadeia, de manipulação dos alimentos, para que ele chegue desde o recebimento até o prato do cliente seguro para o consumidor. Tem muitos cuidados que nós temos que tomar nessas etapas e é você, consultor de alimentos, que vai orientar o seu cliente, orientar a equipe, que vai fazer adequações, que vai corrigir as falhas nesses processos para que a gente consiga então alcançar esse objetivo, que é a segurança do alimento para o consumidor. Tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Rayane, Felipe, Adaíria, Maiane, Gabi, Dani, Cleo Nutri, Anaíde, Simone, Jana Lima, Maria Vitória, Paulo, Sui, Reinaldo, Maria, Priscila, são todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, recebimento, gente. O cliente, o seu cliente de consultoria ou gerente do estabelecimento vai solicitar, então, os pedidos dele para o fornecedor, Então, sejam carnes, laticínios, hortifrutis, seja produtos de estoque seco como farinhas, enlatados e tudo mais, ele vai fazer o pedido e vai chegar o dia então de receber esse pedido, E alguns cuidados precisam ser tomados nessa etapa. Por quê? Porque nenhuma outra etapa corrige a falha do recebimento. Como assim, Mayara? Se eu recebo um alimento que veio numa embalagem trincada, estufada, numa embalagem enferrujada, amassada, aberta, Esse alimento ele já sofreu algum tipo de dano, algum tipo de contaminação. Por quê? Porque a embalagem tem o objetivo de proteger esse alimento, de contaminação do ambiente. A embalagem primária é a embalagem mais importante, então ela tem que estar perfeita, ela tem que estar íntegra, porque aí eu posso considerar que ela realmente protegeu o alimento do ambiente externo. Se ela vem com qualquer um desses problemas que eu falei, trincada, amassada, aberta, estufada, isso quer dizer que o alimento que está ali dentro não está protegido, então eu não posso receber esse alimento, que veio nessa embalagem danificada. Eu também não posso receber um alimento vencido. Se eu não presto atenção na validade de tudo que eu recebi, e eu recebo um alimento vencido, eu posso até solicitar uma troca com o fornecedor? Posso, mas eu vou ter transtornos, tenho que comprovar para o fornecedor que realmente já veio vencido. Então, isso gera desgaste, isso gera atraso no processo. Então, se eu já verifico a validade dos alimentos recebidos ali no recebimento mesmo, eu já solicito a troca imediatamente, eu não recebo esse produto vencido. Outra questão são as características do próprio alimento. Ele está com a cor adequada, cheiro, Tudo isso é importante a gente analisar, principalmente alimentos perecíveis. E até para os alimentos secos, por exemplo, o estabelecimento comprou pães. Eles têm que estar inteiros, bonitos, não podem estar amassados, biscoitos não podem estar quebrados, chocolates não podem estar derretidos, entende? Então a integridade do alimento, as características do alimento para consumo devem estar íntegras também, devem ser mantidas durante a entrega do fornecedor, Então não é só a questão de ele mofou ou ele tá com uma cor mais esverdeada, um cheiro de estragado. Própria característica para consumo do produto, estar crocante, estar inteiro, não estar amassado, não estar derretido, também é importante para o recebimento. Por quê? Porque eu vou vender esse produto, E ele tem que estar perfeito. Um outro ponto é a questão da temperatura,
no recebimento, nós temos que estar atento à temperatura de refrigeração, à temperatura de congelamento, porque se eu recebo um alimento que não está nessa temperatura segura de refrigeração, de congelamento, esse alimento está sofrendo crescimento microbiano, ou seja, eu não posso mais garantir que esse alimento está seguro, porque a sua cadeia de frio não foi mantida durante a entrega. E eu não posso receber simplesmente um alimento, né, descongelando ou em temperatura ambiente, porque o fornecedor não tomou os cuidados necessários durante a entrega. Então, também estar atento a isso, porque nenhuma outra etapa do processo vai corrigir esse erro, essa contaminação e essa falha que foi cometida não só em relação à temperatura, mas em relação à validade, mas em relação à característica do produto, em relação à embalagem, tá? Nós também temos que estar atentos durante o recebimento em questão de peso e quantidade do que foi pedido. Porque se o meu cliente pediu 20 quilos de tomate e veio 18 para a produção na cozinha, esses 2 quilos farão falta. Se eu não tenho uma balança ali no meu recebimento, eu posso estar sendo enganado pelo fornecedor, que está entregando uma mercadoria a menos e, consequentemente, isso vai fazer falta para a cozinha, para o preparo daquela semana. Então, quantidades e pesos a gente precisa também verificar de acordo com o que foi pedido, tá? Então, sempre analisar a nota com o que a gente está recebendo para não sofrer nenhum tipo de dano, tá, gente? Eu não tô dizendo aqui que isso é comum, não tô dizendo que isso é normal, mas pode acontecer. Então, todo cuidado é pouco na hora do recebimento também, tá? Sempre de olho, verificando o que tem em caixas, verificando as embalagens soltas, para saber se tudo que foi pedido realmente chegou conforme o pedido, nas quantidades e nas pesagens que são necessárias, porque os pedidos são feitos de acordo com a demanda da cozinha. Então, se eu pedir 20 quilos de tomate, é porque eu vou precisar de 20 quilos de tomate para os próximos dias, tá? Então, tem que chegar o pedido certinho, o mesmo para carnes, o mesmo para qualquer outro produto, né? Até para embalagens, produtos de limpeza, temos que estar atentos no recebimento para que o nosso cliente receba os produtos adequadamente. Então, a etapa de recebimento é muito importante. Ela é o momento em que o alimento está chegando no estabelecimento para ser armazenado, para ser preparado. Então, ela deve ser bem feita. Não dá só para receber os alimentos, assinar uma nota e deixar o fornecedor ir embora. A gente tem que fazer toda essa conferência que eu falei, mesmo que demore. O fornecedor vai ter que esperar, o entregador vai ter que esperar o estabelecimento fazer essa conferência, essa análise nesse recebimento, tá? Para poder assinar a nota e deixar o entregador ir embora. Porque se tiver que fazer qualquer devolução, qualquer troca, a gente faz imediatamente ali no momento do recebimento mesmo, tá? É importante ter pessoas treinadas na equipe para fazer essa etapa também. Então, seja o gerente, seja uma pessoa específica, ou pessoas específicas, ou qualquer pessoa da equipe que vai fazer, essas pessoas precisam estar treinadas, tá? Elas precisam saber ver validade, precisam saber preencher planilha, precisam saber aferir temperatura, porque tudo isso a gente registra também na planilha. Se daqui 2 semanas eu quiser saber quem recebeu a carne, eu tenho na planilha registrado. Se daqui 2 semanas eu quiser saber qual fornecedor que entregou tal produto, eu tenho na planilha registrado. Se daqui 5 meses eu quiser saber, tá tudo registrado, tá? Então, registrar o recebimento é muito importante também, e para isso o colaborador tem que ser treinado para que ele faça essa atividade corretamente, tá? Gostaria de entender um pouco mais sobre o segmento de mercado. Qual que é a sua dúvida, Silmara, sobre o mercado? Porque realmente é um segmento extenso, a gente pode falar sobre muitas coisas em relação ao supermercado. Se você quer saber sobre recebimento de supermercado, gente, é da mesma maneira, tá? Tudo tem que ser conferido, quantidades, pesos, integridade, validade, tudo. E para isso tem que ter pessoas disponíveis, né? Pessoas específicas que ficam já no estoque do supermercado e estão lá só para isso, só para receber. A diferença é que é em grande quantidade, né? Então, mas tem que ter a mesma atenção, porque nós estamos falando de alimento. Eu não estou recebendo, por exemplo, sapatos, eu não estou recebendo roupas, eu estou recebendo alimento. Então, o alimento ele tem que ser recebido adequadamente em qualquer segmento, tá, gente? Uma lanchonete pequenininha a um baita hipermercado, todo mundo tem que fazer essas aferições que eu falei aqui, de validade, temperatura, de integridade de embalagem. Ah, mas é muita coisa. Tenha mais pessoas para fazer isso, se for muita coisa para uma pessoa só, tá? Mas não dá para não conferir o que está chegando. Treinamento dos colaboradores. Gente, tem que ser treinado no supermercado também, como a gente treina em qualquer outro estabelecimento, tá? Então, o ideal é
definir a necessidade que essa equipe tem, quais são as dificuldades que eles têm no dia a dia, pra gente treinar, né? Eu não vou fazer treinamento, gente, aleatórios. Eu vou entender o que a equipe precisa saber, tá? Então, ela falou sobre temas aqui. Eles têm que entender sobre higiene pessoal, sobre doenças, eles têm que entender sobre manipulação higiênica dos alimentos. Isso porque são temas obrigatórios. Mas eu tenho que treinar a equipe em relação a como que recebe, como que usa equipamentos, a questão de coleta de amostras, a questão de organização de prateleiras, organização de estoque. Então, eu vou ter que analisar quais são as necessidades que a equipe tem para que eu possa definir os treinamentos que eu vou dar, tá? Na consultoria, a gente não trabalha com temas específicos, a gente trabalha em cima de necessidade. Então, se a equipe está com dificuldade na questão de organização das câmaras frias, nós vamos fazer um treinamento sobre isso. A equipe está com dificuldade, não sabe fazer o uso das etiquetas, a gente vai fazer um treinamento sobre isso. A equipe não sabe fazer controle de temperatura, vamos fazer um treinamento sobre isso, tá? Então, o tema do treinamento está ligado à necessidade que a equipe tem, porque o treinamento tem que trazer resultado, ele não pode só vir para cumprir o que a legislação exige, ele tem que trazer mudanças, melhorias, ele tem que vir de encontro com a operação que o colaborador realiza, tá? E o que a gente espera dele. Então, o tema do treinamento vai ser sempre focado naquilo que a equipe precisa aprender, tá? Então, não se prendam a temas específicos. Foque na necessidade que a equipe tem. E aí, treine para que eles possam aprender e executar o que está sendo esperado deles, tá? Então, se eu preciso de uma cozinha organizada, eu preciso treinar a equipe para manter a cozinha organizada. Se eu preciso que a equipe tenha cuidado com determinados alimentos, eu preciso treinar essa equipe para isso. Se eu preciso que a equipe use POPs, planilhas, eu preciso treinar a equipe para isso. Tudo bem? Então, não tem tema específico, não. Tem que trabalhar com a necessidade que cada equipe tem, tá? Então, de repente, a necessidade da equipe do supermercado é diferente da necessidade da equipe da padaria. Então, a gente vai dar treinamentos diferentes em clientes diferentes, de acordo com as necessidades que eles têm, tá? Olá, Denise, boa tarde. Amanhã nós vamos falar sobre a parte de armazenamento. Quais são os cuidados que nós temos que ter nessa segunda etapa do processo? Então, nós recebemos o alimento, agora nós precisamos armazenar esse alimento. Como que a gente faz isso? Quais são os cuidados que nós temos que ter nessa segunda etapa, tá? Então, a gente precisa entender para que quando a gente estiver num processo de consultoria, a gente saiba como direcionar a equipe do que eles devem fazer ou não, tá? Então, eu espero vocês amanhã, meio-dia.